Agradeço a presença de todo mundo. Então, eu vou pedir para a professora Eliane apresentar o nosso palestrante do dia e depois a gente abre para perguntas ao fim. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá certo, Laura. Eu vou pegar aqui os dados biográficos do Edgar. Só um minutinho, pessoal. E já abro aqui, né? E aí a gente já te apresenta, Edgar. E, por favor, veja se eu fiz as coisas direito, tá bom? Imagina. Tem que... Assim, daí a gente fica colocando tudo que a gente tem naqueles currículos, porque a gente precisa fazer isso para a CAPES, né? Daí as pessoas às vezes abrem e querem ler aquilo tudo, mas não é assim que funciona. Mas, olha, em primeiro lugar, muito obrigada mesmo pela presença. Em nome do IEP3, né, desse nosso instituto, que a Laurinha apresentou agora, em nome do programa de pós-graduação, né? Muito obrigada, Edgar. Então, é uma satisfação recebê-lo, a Kelly conosco. Bem-vinda, Kelly, que delícia ver você aqui. Tudo bem, Eliane? Bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada aos alunos da graduação, aos alunos da pós, aos meus orientandos que estão aqui, aos professores que compõem o nosso GT da Ampol, né, Edgar? Está aqui, né? O pessoal sempre também companheiros, do GT da Ampol, que é uma satisfação. Então, vou apresentar o Edgar Roberto Kirchhoff. Ele tem graduação em Letras Português e Alemão pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, graduação em Teologia pela Escola Superior de Teologia, mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em Linguística e Letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Edgar também realizou pós-doutorado em Estética e Biosemiótica na Universidade de Kassel, na Alemanha, e é bolsista em Produtividade pelo CNPq, membro do CA de Ciências Humanas e Sociais da FAPERGES, deve ser assim, né, Edgar? É FAPERGES, a gente fala. Isso, e editor da revista Textura. Atualmente é professor adjunto da Universidade Luterana do Brasil e atua como docente pesquisador no programa de pós-graduação em educação e também docente no curso de letras. Os principais temas de pesquisa do Edgar são as relações entre a literatura, a cultura digital e a questão das diferenças, com foco na literatura infanto-juvenil, que é do nosso GT, né? Atua nas áreas de teoria da literatura, semiótica, estudos culturais e educação. O Edgar tem vários capítulos de livro, artigos, projetos. Eu vou destacar só alguns para não tomar o tempo da fala dele, porque nós queremos ouvi-lo. Então, o projeto atual, que ele possui é novos formatos da literatura infanto-juvenil digital, dos books, apps, aos livros de realidade aumentada. Entre os artigos, eu destaquei 2, multimodalidade e livros de realidade aumentada para crianças, uma análise da obra Moore, né, que é um texto digital, e recursos de imersão em aplicativos literários de realidade aumentada para crianças também, uma análise de comics, se eu entendi aqui direito, né? Então, Edgar, além de livros, capítulos de livros e muita produção intelectual, né? Edgar é um grande pesquisador, né? Então, é um prazer tê-lo aqui e você acrescente o que você quiser falar mais da sua produção. Imagina, eu estou aqui Fique muita vontade, Edgar. com essa tua apresentação. Eu estou vendo a Ângela aqui, minha querida colega, amiga. Ângela, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Ângela. Tudo bem, querido? Querida. Tudo ótimo te ver aqui, Ângela. Um prazer. Então, Edgar, vou passar a palavra e fique muito à vontade, o tempo é todo seu, tá bom? Tá. Eliane, só para a gente se organizar um pouquinho, até que horas a gente tem mais ou menos para ir? Porque você sabe como é que é, né? Se a gente não tiver limite, a gente não para de falar. Um tempo bom, né, Laura? Isso, mais ou menos umas 17, até umas 17h15. Com perguntas. Isso, aí a gente pode estender até umas 5h30, né? Acho que... Até 5h30, Edgar. Tá, não, beleza, eu vou falando e aí também, se for o caso, a gente pula algumas coisas, não tem problema, tá? Eu acho que o importante é a gente conversar também, né, dar espaço para
debater, conversar, retomar questões, tá? Não ficar totalmente em cima da exposição. Certo? Então tá, Eliane, acho que eu vou compartilhar os meus slides, e assim, no Google Meet, quando eu dou as aulas, se eu compartilho naquele modo uma guia, eu consigo fazer com que o som também seja transmitido. Mas eu tentei com a Laura antes aqui e não funcionou. Deu microfonia, ficou bem ruim. Então, eu não sei, eu acho que eu não vou arriscar, senão a gente vai Mas nós perder. fechamos aqui o microfone, vamos ver, Edgar, se funciona. Com uma guia? Bom, eu vou tentar então, senão eu faço a apresentação de tela inteira mesmo, e aí eu dou os links e vocês conseguem ver, ouvir os sons. Perfeito, Depois, como você preferir. Eu acho que eu vou fazer de uma tela inteira mesmo. Tudo bem, Edgar. E assim, para quem... Eu estou acostumado a usar o Meet, porque eu dou aula pelo Meet, né? Então eu sei que é o seguinte, quando eu colocar o meu PowerPoint aqui, eu não vejo mais o rostinho de ninguém e eu não consigo ler nada que vocês postarem na caixinha ali de mensagens, tá? Então, Aí eu leio, me comprometo a ler para você. Isso, e de vez em quando, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa no meio, perguntar, sintam-se muito à vontade, eu até gosto, porque chega lá pelos 15, 20 minutos a gente falando, parece que eu não estou falando para ninguém, né? Porque eu não vejo ninguém. Tá bom. Eu estou olhando aqui para um... Não, mas aí eu leio as questões, se você me autorizar. Tá bom, então. Então eu vou colocar aqui os meus slides. Isso. Está aparecendo aqui. Está em tela direitinho? cheia. Está em tela cheia. Então, olha, movimento e tudo. Movimento e tudo, maravilha. Então, pessoal, o título da fala, né, é Desmaterialização e Rematerialização da Escrita, a literatura do impresso ao digital, né? Essa ideia da desmaterialização eu tirei do Roger Chartier, tá? O que é a minha intenção discutir com vocês hoje aqui? Eu vou trabalhar um pouquinho as principais transformações que essas tecnologias digitais têm produzido sobre os livros, mais especificamente os livros de literatura, e eu vou apresentar um panorama histórico do campo que é chamado de literatura digital, com ênfase em 3 tradições, tá? A ênfase na poesia digital, na narrativa digital e na literatura digital para crianças e jovens. Eu vou só mencionar, porque ultimamente eu só falo sobre literatura digital para crianças e jovens, então já tem algumas falas minhas que ficaram gravadas, então eu decidi usar o tempo mais para focar na poesia digital e na narrativa digital e deixar um pouquinho essas obras endereçadas para crianças só mais de lado hoje, tá? Eu optei em fazer uma apresentação muito panorâmica, né? Porque como eu não conheço o grupo, eu não sei o quanto as pessoas estão imersas aí nesses estudos, nessas discussões, né? Geralmente as pessoas elas não estão muito imersas. Então me perdoem aqueles que já estudaram bastante sobre literatura digital, que já conhecem, talvez vão achar um pouco panorâmico demais, tá? Mas a ideia é dar uma espécie de um mapa, certo? Bom, inicialmente, antes de eu tratar especificamente da questão da literatura digital, eu acho importante retomar algumas ideias do Chartier, porque a concepção que a gente tem de literatura, pelo menos hoje, né, desde a modernidade, ela está vinculada de uma forma muito forte com o impresso e com a escrita, né? A gente sabe que literatura é mais amplo do que isso, mas o campo literário, como a gente o conhece hoje, ele está muito determinado, né, pela ordem da materialidade do livro, né? E o Chartier é um dos historiadores que mais bem estuda essas questões, né, a questão da história, do livro, das materialidades, e ele tem uma formulação clássica, né, que ele diz que na contemporaneidade o livro, né, do jeito como a gente conhece, ele é um produto que se originou, né, da interseção entre 3 ordens distintas. Então, a ordem das materialidades, que a gente sabe que os livros eles têm um formato de códice, né, de páginas, de folhas, né, a materialidade do papel. A ordem dos conteúdos, né, desde a modernidade a gente começou a entender o livro como esse códice que ele não tem qualquer tipo de conteúdo, mas é um conteúdo acabado, né? Na Idade Média, o Chartier fala, os livros eles eram compostos às vezes por textos, por miscelâneas, antologias, era o que predominava. A partir da modernidade, a gente tem o livro muito vinculado a ao conteúdo de um único autor, né? Tem começo, meio e fim. E isso está ligado com a ideia de autor, né? Tem uma autoria, né?
que é responsável por esse conteúdo acabado. Então, é assim que a gente conhece o livro, né, dentro da nossa tradição ocidental, moderna, contemporânea, certo? E a literatura, ela é, obviamente, né, ela exemplifica muito bem isso. Por que isso é importante, né? Porque o Chartier diz o seguinte, que a gente precisa entender essa tríplice relação, porque para poder entender as transformações desencadeadas pelas tecnologias digitais sobre os livros, porque é justamente sobre esse conjunto de legados sedimentados que a textualidade digital vem lançar os seus desafios, não em todos os casos, ela vem lançar os seus efeitos de desordem, né? Qual é o maior efeito de desordem que o digital causou, então, sobre essa nossa tradição do livro, né, do livro literário como a gente o conhece hoje? Ela causou aquilo que o Chartier chama de desmaterialização da escrita, o que é nada mais, nada menos do que a dissociação entre a ordem da materialidade e a ordem do conteúdo, né? Então, aqui a gente tem, né, os livros na era analógica, né, os livros antes da era digital, o suporte, né, toda a materialidade e o conteúdo, eles são uma unidade, e a autoria, né, como diz o Chartier. A gente não consegue usufruir de um livro, né, sem levar em conta essas três dimensões, porque elas estão imbricadas no mesmo objeto, né. O digital, ele vai desassociar o conteúdo, né, ele se transforma em algo virtual, algo que pode viver, né, nas nuvens, enfim. E o suporte, né, vai ser qualquer aparelho. Isso o Chartier chama de desmaterialização, que na verdade é uma desassociação. Isso tem muitas consequências, né, para toda a cultura do livro, para a cultura da leitura e para a cultura da escrita, tá? Que a gente não é o meu foco hoje trabalhar isso, mas eu já fiquei sabendo pela Eliane que vocês estudam já o Chartier, Manguel, Darton, todos esses autores que trabalham essas questões também, tá? Então, hoje o suporte, ele não é mais o livro, né? Ele é qualquer dispositivo de leitura, né? O Cordon Garcia tem essa definição aqui, ele é um elemento adicional. Aqui na cultura do analógico, ele é fundamental, né? Para definir o livro, para definir a experiência da leitura, né? E agora o suporte, ele é um elemento adicional, né? Para visualização, tá? Bom, e o que acontece com os livros literários dentro desse novo contexto? Aqui nós temos a foto de uma das grandes pesquisadoras desse campo da literatura digital, uma pioneira, né? Ela é uma das pessoas que deu as contribuições mais importantes na minha visão, né? Ela disse o seguinte, né? A literatura do século XXI, ela é toda computacional. E quase todos os livros impressos que nós temos hoje, eles são arquivos digitais antes de se tornarem livros. Porque essa é a forma como eles são compostos, a forma como eles são editados, estruturados. E são enviados para as máquinas computadorizadas a fim de serem produzidos como livros. Então, eles deveriam ser adequadamente considerados como textos eletrônicos cuja forma final é impressa. Ou seja, a Helios está dizendo para a gente que o computacional, o digital, ele é um imperativo. Mesmo o livro impresso que você recebe nas mãos, ele foi, na verdade, produzido como um e-book, né? Tanto é que agora as editoras estão optando, né, por esse modelo print on demand. No exterior já é bem comum, né? Aqui no Brasil menos, mas já está iniciando, né? Você é que decide se você vai querer imprimir o seu livro ou não. Você vai querer ler numa cópia impressa. Você pode comprar ele apenas como arquivo eletrônico, ou você pode também pedir para a editora imprimi-lo, né? No entanto, essa natureza computacional da literatura, ela é mais evidente na literatura eletrônica. Ela não é tão evidente na maior parte dos livros que a gente consome. Por quê? Porque, por causa da tradição, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, esses livros, eles tentam imitar a forma do código, para não causar um estranhamento tão grande, né? Então, eles, mesmo sendo eletrônicos, eles imitam todo o formato das folhas, da paginação, da capa, né? Tudo aquilo que compõe um livro impresso é emulado, né? Na maior parte dos livros. Mas a literatura propriamente eletrônica, né, ou digital,
ela não está preocupada em emular o códice, né? Não está preocupada em emular, ela está interessada em explorar possibilidades que são dadas justamente pelas tecnologias, pelas linguagens, né? Que os ambientes eletrônicos produzem. Então, a Hales diz o seguinte: mais do que ser marcada pela digitalidade, a literatura eletrônica ela é ativamente formada por ela. Nessas obras, a computação não é periférica ou incidental, né? Ela é central para a sua performance, jogabilidade e interpretação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Então, como eu falei um pouco já antes, né, basicamente os livros eletrônicos mesmo, né, segundo a Hales, todos os livros são eletrônicos, mesmo os impressos, né? Mas aqueles que não foram impressos, né, a gente tem aí um predomínio fortíssimo, né, de livros estáticos, esses livros aqui que imitam o formato do códice, né, e são os livros comercializáveis. A gente ainda não está preparado para lidar com os livros completamente, né, que transgridem totalmente esse formato do códice. Afinal de contas, né, segundo Chartier, desde o século II depois de Cristo, o códice já começou a se tornar o formato predominante. Até agora, olha, mais de 1000 anos, né, quase 2000 anos, a gente não vai, assim, se desfazer desse formato do dia para a noite. Mas isso não impede, né, que dentro do campo da arte, da literatura, não impede que sejam feitos experimentos, né? Então, a gente vai ter vários livros que subvertem o formato do código, explorando aquilo que o eletrônico tem para oferecer, tá? Esses livros que imitam o códice, né, eles são trabalhados dentro da bibliografia sob vários nomes, né? Alguns autores chamam eles de livros homotéticos, outros chamam de livros digitalizados em oposição aos livros propriamente digitais. Alguns chamam de e-books, né? E-books seriam esses livros estáticos. E um termo que os historiadores particularmente gostam muito é esse de incunábulos digitais, né? Os incunábulos, eles são textos que eram produzidos depois que a imprensa já tinha sido inventada, né? Mas eles continuavam a imitar o formato dos manuscritos. Por quê? Porque as pessoas não queriam abrir mão, né? Elas estavam acostumadas com o manuscrito. O formato era código, né? Mas eram códices, mas eram códices manuscritos, né? O Manguel tem uma passagem onde ele se refere aos incunábulos, ele disse o seguinte: talvez seja útil não esquecer que a imprensa, apesar das óbvias previsões de fim do mundo, né, fim do livro, não erradicou o gosto pelo texto escrito à mão. Ao contrário, Gutenberg e seus seguidores tentaram imitar a arte dos escribas, e a maioria dos incunábula tem uma aparência de manuscrito, né? Então, esse texto aqui, ele parece que ele foi manuscrito, mas ele já foi feito com a tecnologia da imprensa. O Cordon Garcia explica: o termo incunábulo se refere à época em que os livros eram publicados na cuna. Então, ele contempla a infância da técnica moderna de produções de livros usando a impressão. Eles são reconhecidos como incunábulos os livros impressos entre 1453 e 1500. Então, houve todo esse período assim, de transição, né, até as pessoas abandonarem, os leitores abandonarem esse formato dos escribas, né? Bom, hoje, então, vocês já perceberam a analogia, obviamente, né? Os livros digitais estáticos que a gente tem, a maior parte deles, eles são uma espécie de incunábula, né? Para usar o termo em latim, no plural, incunábula digitais, né? Por quê? Porque o digital já tem inúmeras outras potencialidades, vamos dizer assim, de linguagem, né? Mas a gente usa o digital para imitar aquilo que era feito no impresso, certo? No entanto, os artistas, né? Os artistas sempre gostam de, né? Eles gostam de quebrar fronteiras, né? De romper barreiras, enfim, né? Então, desde muito cedo surgiu o campo que foi denominado então de literatura digital, eletrônica ou cyberliteratura, tem diferentes nomes para isso, né? Que foi justamente a tentativa de criar obras, né, que rompessem com esse formato e explorassem, né, os potenciais artísticos, estéticos
literários, né, daquilo que as linguagens fornecidas pelos ambientes digitais tinham, né, ou possibilitavam. Bom, e aí nós temos que perguntar, mas o que essas linguagens, o que as tecnologias digitais proporcionam em termos de linguagem? O que elas tornam possível, que não é possível no formato analógico, né? Na materialidade analógica. Bom, basicamente, né, vocês sabem disso, eu não precisaria nem dizer, a gente não precisa estudar a teoria, né, das linguagens digitais para saber, porque agora nós todos estamos imersos nas redes sociais, a gente usa os motores de busca, a gente brinca com os jogos eletrônicos, né, e esses são gêneros, vamos dizer, genuinamente digitais, né, e a gente sabe que eles são hipertextuais, eles são multilineares, eles são interativos, eles são imersivos, eles são estocásticos, né, eles são multimídia, hipermídia, transmídia, enfim. E são justamente essas características, né, que os autores, os escritores, os artistas interessados em literatura digital vão tentar explorar, eles vão tentar trazer isso para dentro do campo literário, certo? Bom, como eu disse para vocês, eu optei, né, como é um primeiro momento, eu não conheço o grupo, enfim, né, eu optei em fazer uma abordagem bem panorâmica e de uma perspectiva mais histórica, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses dois campos, assim, onde tudo começou, que é o campo da poesia digital e depois o campo da ficção digital. Eu vou mencionar o campo da literatura digital para criança porque ele é muito mais recente, né? Ele, ele se impôs praticamente somente a partir de 2010. Houve experimentos antes disso, né? Mas não em grande escala, né? E está muito atrelado, né, ao surgimento aí e à popularização dos aparelhos móveis, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas como eu optei em não explorar obras desse campo aqui hoje, né? Eu vou ficar um pouquinho mais nessa apresentação histórica, então, da poesia e da ficção digital, tá certo? Bom, um dos primeiros tipos de experimentos que se fez com literatura e tecnologias digitais foi justamente no campo da poesia, tá? Aqui eu tirei algumas definições de poesia digital de alguns dos críticos, né? De alguns críticos que estudam isso em profundidade, o Hertzberg, o Funkhauser, tá? O Scott Rethberg, ele fala o seguinte, que a poesia eletrônica e a poesia digital eles são termos que também estavam em circulação em meados dos anos 90 e ainda são usados hoje. A circulação do termo e-poesia, na verdade é e-poetry, né, que eles usam em inglês, se deve em grande parte ao sucesso do Centro de Poesia Eletrônica em Sunny Buffalo, né, nos Estados Unidos, liderado pelo poeta Los Glacier, e pelo lançamento subsequente, em 2001, do Festival de E-Poesia. E esse festival teve 5 novas edições bienais, né, então a questão da poesia eletrônica, ela foi meio que pioneira, assim, para essa questão da literatura digital. Hoje, isso soa um pouco estranho, né? Eu acho que eu vou chegar, quando eu chegar mais no período mais contemporâneo, as obras, elas se desvincularam um pouco desse vínculo com poesia, com narrativa. As obras são algo, assim, muitas vezes indefinível. A gente já não sabe mais se é poesia, se é narrativa, se é jogo, né? Enfim. Mas no início houve ainda uma aproximação muito forte ainda com esses gêneros que vêm do digital. E o que define um poema digital propriamente dito, né? E não simplesmente um poema digitalizado. Claro que eu posso pegar um poema, né, que está publicado e escanear, né, ou tirar uma foto, e aí ele vai ficar digital também, né? O pessoal fala que aí nós temos uma versão digitalizada de um poema impresso. Um poema digital mesmo, um poema só vai ser digital, né, estrito sensu, vamos dizer assim, se a programação ou os processos de computação forem usados de maneira distinta na composição, na geração ou na apresentação do texto, ou nas combinações de textos. Bom, existe uma série, né, isso começou muito cedo, eu vou falar para vocês que, na verdade, começou na década de 50,
imaginem vocês, tá? Assim, trabalhar com uma ideia de poesia digital, houve muitos subgêneros, né? E hoje a gente talvez nem consiga mais falar em poesia mesmo, no sentido de poema, tá? Eu mapeei 6, eu vou passar um pouco rápido, porque senão eu não vou conseguir apresentar tudo que eu trouxe para vocês, tá? Mas aqui a gente tem bem uma perspectiva histórica, né? Os primeiros experimentos, eles foram feitos com poesia gerativa ou estocástica, né? O que é isso? Esses nomes, assim, assustadores para a gente? Estocástico é um termo que vem da física, né? Ele tem a ver com a ideia de autogeração, né? Então, Leonardo Flores, também é um estudioso especificamente de poesia digital, ele diz o seguinte: o gênero mais antigo da poesia digital é o poema gerativo. Ela é uma tradição que ainda está muito viva, né? Os trabalhos gerativos, eles montam textos usando um algoritmo e um conjunto de dados. E a tradição da poesia gerativa continua com modelos cada vez mais sofisticados, algoritmos, conjuntos de dados, variáveis e mecanismos de pesquisa, produzindo resultados que poderiam levar os leitores a pensar que estão lendo poesia escrita por um ser humano. É uma espécie de teste de Turing poético. Então, vocês estão entendendo corretamente. Sim, os poemas gerativos, eles são produzidos pelo próprio computador, né? Então, o Max Benzi, né, ele é um matemático, agora ele já faleceu, né? Mas ele foi um dos precursores, né? Lá na década de 50, um alemão, ele deu um curso, né, sobre, na época, era a ciência da cibernética, que estava bastante em voga, né, e um dos alunos dele resolveu produzir um texto estocástico com o computador que eles tinham, a universidade tinha esse computador, né, e vocês imaginam, na década de 50, era uma preciosidade, né, e esse computador enchia praticamente uma sala, como ele era grande, né. E o Theo Lutz resolveu fazer um experimento, né, ele selecionou 100 palavras do romance O Castelo, do Kafka, e ele elaborou um programa para produzir frases com esse estoque de palavras. Então, na época, isso foi algo complicadíssimo de fazer, né, e de ser gerado. Hoje, com o tipo de tecnologia que nós temos, é uma coisa relativamente simples, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, não, eu tenho que colocar. Ele está na internet, vocês podem brincar de fazer aquilo que eles... Foi tido quase como ficção científica, eles conseguirem fazer isso na época, né? Vamos ver se eu consigo entrar. Então, ele selecionou essas palavras aqui, tá? Ele alimentou o computador, em alemão, obviamente, Graf, Fremd, né? Quem sabe alemão aí, eu sei que ele sabe, ela pode me ajudar. É o conde, né? O estrangeiro, o olhar, a igreja, o castelo, a imagem, o olho, a vila, a torre. Então, substantivos. Aí ele escolheu, em alemão tem 3 gêneros, tá? Ele dava o gênero da palavra, e um predicativo, um adjetivo, né? Então, offen, aberto, né? Still, parado, forte, bom, fino, próximo, novo, né? E assim foi. E aí, ele pedia para o computador gerar algo juntando, né? E aí é o algoritmo que decide o que se gera, né? Então, esse é o resultado que ele obteve lá com o computador. Hoje, os computadores podem gerar bem mais resultado do que isso, né? Então, isso aqui seria um texto poético, mas o verdadeiro autor seria a máquina, né? Der Graf der Fremde, der Blick die Kirche, né? Então, vamos ver o que sai aqui. Ó, vamos ver se isso aqui é muito poético. Nenhum hóspede é silencioso. Toda vila é aberta. Todo estrangeiro é grande ou pequeno, ou nenhuma torre é grande. Nem toda torre é tardia, e toda torre é próxima. Vocês estão achando isso poético, gente? Eu não estou lendo vocês. Enfim. Isso, obviamente, que agora a gente tem textos bem mais... Vocês estão comigo ainda, pessoal? Só para eu ter um feedback? Sim, Edgar, tranquilo. Ótimo. Estamos acompanhando aqui. Hoje, obviamente, né, a ideia de poema gerativo, ela continua, né? Existem projetos lindíssimos. Infelizmente, vocês não vão poder ouvir a música que acompanha esse poema gerativo do Mitchell Davidovitz, né? Ele é um artista que mora na Califórnia. Ele colocou também, né? O princípio é o mesmo, né? Você alimenta, né,
a máquina, né, com dados, enfim, aqui é muito mais complexo, ele colocou trilha sonora, né, e o computador continua gerando poemas, né, então eu optei em tirar a música, depois eu passo o link, vocês podem ouvir em casa, sozinhos, tá? Ele é uma computação interminável, então isso aqui não tem fim, porque os algoritmos ficam refazendo interminavelmente, né? Com o sistema nodal, né? Ele é um sistema de composição gerativa baseado em gráficos para geração de sequência MIDI em tempo real. Foi desenvolvido, né, na Austrália. Então ele tem dois bancos diferentes de palavras de frases curtas, né? E esse poema, com essas palavras, esse banco que ele criou, esse poema é capaz de produzir 1.395.000 versos únicos de poesia, cada verso diferente do outro. E aí o acompanhamento musical também se baseia em elementos aleatórios. Aqui tem os 5 minutinhos, vou pôr só um pouquinho para vocês, que eu não posso mostrar tudo que eu tenho, senão a gente não vai ter... Vocês não estão ouvindo, né? Tenta, já clicou? Já clicou? Já. Não tem som, Edgar. Mas não tem problema, porque quando eu coloquei com som, deu microfonia. Se você puser o link depois aqui para gente... Eu boto o link. Aí nós clicamos depois. Tá, vamos só ver um pouquinho. Vocês não têm acesso à música, é bem interessante a música, tá? Mas vocês vão ver alguns dos versos que o computador está gerando. Claro que vocês podem ficar depois e tentar usufruir do 1.395.000 versos, né? Então vamos dar uma olhadinha. Então, esse é um verso, tá? Clear-sightedness germinates machinery. Quem é que é bom do inglês pode me ajudar? A clareza de visão germina a maquinaria. É poético isso para os ouvidos de vocês? Vamos ver uma outra. O momento da consciência solidifica a natureza. Bom, e assim vai, tá? É uma experiência, então, de poesia gerativa. Opa, é bem isso que eu queria. Vamos adiante. Um outro gênero, então, esse é um gênero muito antigo, né, e que ele ainda está sendo praticado, tá? Um outro gênero é o gênero da poesia código. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade, porque aí são alguns poetas que eles resolveram tentar fazer poesia com a própria linguagem computacional, né? Eu peguei aqui uns que são relativamente simples, do Silvestre Pestana, que é um autor português, porque é realmente simples, né? Esse aqui ainda ele é bem friendly, vamos dizer assim, ele é amigável conosco. Aqui tem o jogo novo, povo, ovo, né? E com as formas, ele lembra um pouquinho até os poemas visuais, né? Alguns são muito mais complicados, porque eles pegam realmente a linguagem de programação e tentam fazer poesia com a linguagem de programação. Aí a pessoa, para usufruir, para conseguir fruir desse tipo de poema, vai ter que entender de linguagem de programação, tá? Depois vocês podem, como aqui é uma apresentação muito panorâmica, eu não vou poder me deter demais A poesia visual, né, ela já existia, esse movimento antes do computador, mas a gente teve aí, quando vieram os computadores, uma série de poetas que passaram a utilizar, então, programas de computação para produzir os seus poemas visuais, né? Aqui no Brasil, a poesia foi sempre um gênero muito forte, né, dentro dessa tradição do digital, porque nós já tínhamos aqui o nosso Augusto de Campos, né? A gente já tinha o nosso concretismo, que já era um movimento nosso, que tinha, né, como programa poético explorar a verbovisualidade, a vocalidade, né? Aí quando chegaram os computadores, então essa tradição poética ela floresceu bastante, tá? Então nós temos o José Roberto Sec, o Lúcio Agra, o Roberto Kepler, né? Então eles conseguiram expandir bastante os poemas. Claro que houve outros tipos, tem os hologramas, tem muito mais coisa do que isso também, tá? O Melo Castro, que é um português, ele faleceu recentemente, infelizmente, foi bastante ativo dentro do movimento da poesia visual lá em Portugal, e depois ele se mudou para o Brasil, tá? E aí nós temos a poesia multimídia, né, hipermídia ou cinética, quando começou a vir o que eles chamaram de Web 2.0, né, quando começaram a vir aqueles programas do Flash, Shockwave, né,
Aí nós tivemos principalmente na década de 90, né, um número muito grande, né, de poemas produzidos com esses programas, né. E aqui também, essa é uma da adaptação que o Augusto de Campos fez, que é o Pulsar. Infelizmente, vocês vão ficar sem a música, que é linda, que é o Caetano Veloso cantando, tá? Depois eu passo o Pulsar, é um poema concreto, vamos dizer assim, que o Augusto de Campos tinha já produzido. E aqui nós temos um exemplo, né, de como que esse tipo de poesia vai sendo adaptado, né, para o ambiente digital, e muitos, inclusive, são produzidos já como obras do ambiente digital, né? Elas já surgem no âmbito digital. Então, aqui é mais para dar uma ideia para vocês mesmo, tá? Vale a pena depois olhar o link, tá? Porque é muito, muito bem feito com a música do Caetano Veloso, tá bom? Bom, aí um outro gênero que também se impôs foi o gênero da poesia interativa, né? Esse gênero sempre houve recursos de interatividade, né? Interatividade, ela é concebida aí a gente tem muitas maneiras de definir interatividade, mas geralmente quando a gente fala de textos interativos, a gente está falando de textos que inscrevem um certo papel para o leitor na própria obra, né? Se o leitor não realizar alguma coisa, a obra não acontece, né? Então, ela tem muito a ver com a popularização dos jogos eletrônicos. Os jogos são interativos por excelência, né? Então, a gente vai ter essa hibridação aí com o gênero dos jogos, tá? Eu trouxe aqui o Jim Andrews, tá? Infelizmente, como ele usou o Flash, né? E o Flash não está mais disponível, agora é só no vídeo. Aliás, muitas dessas obras desse período sumiram, né? Por causa disso. Nós temos a Alice tem uma ex-orientanda, que é a Jaqueline, né? Que ela estudou a questão da evanescência do digital. A gente sempre brinca, né? A Jaqueline, ela é expert em evanescência. Infelizmente, assim funciona. Mas aqui vocês podem ver, né? O Jim Andrews, inclusive essa obra foi traduzida, ele é um canadense, foi traduzida pela Regina Célia Pinto e a Carmen Penido, tá? E a obra dele, você tem que... É um jogo em que você tem que destruir os versos do poema, tá? Então, é como se você estivesse jogando uma daqueles joguinhos que você destrói aqui está o Jim Andrews explicando a obra, que você tem que destruir as aeronaves quando elas vão caindo, né? Aqui ele está explicando como funciona. Eu não quero... Então, você aqui ele está explicando, você vai destruindo os versos na medida em que eles vão aparecendo. Então, é uma experiência totalmente diferente, né? De leitura, se é que a gente pode chamar isso de leitura. Mais recentemente, a gente tem daí as obras com realidade aumentada, né? A Amaranth Borso, que ela está na Universidade de Washington, ela produziu uma obra bastante importante dentro dessa tradição, né? Que é Between Page and Screen, entre a página e a tela, né? E, na verdade, o livro dela, eu botei também o link aqui, você tem que você tem que ter o livro impresso, né? Eu vou colocar aqui para vocês terem a ideia de como funciona. O livro impresso, ele só tem esse tipo de código, né? São códigos, ele tem esse tipo de ícone, né? Geométrico. E você tem que baixar um programa e, através do programa, você vai conseguir ler o que tem... você vai conseguir ler parte, né? Você vai poder usufruir, entender esses poemas. Você vai ter que, né, jogar com essas duas materialidades, com esses dois suportes, para conseguir realizar a experiência da leitura, tá certo? Eu tenho esse livro aqui, eu até ia mostrar para vocês, mas agora vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Então, também é uma outra maneira de fruir, então a parte da história vai aparecendo, mas você precisa
dessa interação com a máquina, tá? Bom, isso sobre poesia, né? Como vocês viram, foi eu fiz de forma bem panorâmica mesmo, tá? As obras mais recentes, elas misturam todos esses gêneros, né? A gente nem pode mais, eu acho que a tendência é que esses gêneros eles vão se tornando cada vez mais híbridos, né? Bom, em termos de narrativa, né, eu vejo dois grandes blocos de narrativas digitais, de ficção digital, né? Existe todo um campo de narrativas que elas estão muito vinculadas às plataformas de comunicação, e elas estão vinculadas àquilo que o Henry Jenkins chama de cultura participativa, né? Em que o cidadão comum mesmo, ele se transformou num produtor de conteúdo, né? Então, as pessoas, e hoje, as plataformas nos estimulam para nós sermos produtores de conteúdo, né? Então, surgiram vários entre mentes, gêneros, né, de narrativas aí vinculadas a essas plataformas. As mais antigas, né, são os romances de e-mail, depois vieram os romances de celular, aí depois teve a moda dos romances e contos, né, vamos dizer, narrativas, né, de Twitter, de Facebook, os romances de redes sociais, né. O que está hoje bastante forte são esses romances nas plataformas de autopublicação, e aí nós temos também as histórias transmídia, elas foram um projeto das empresas mesmo, de mídia, né? E elas são embaladas, né, por esse afã aí das fanfictions, né? E de muitas pessoas de produzirem as suas próprias histórias. E aqui nós temos as narrativas propriamente experimentais, tá? Aqui eu não sei em que medida que a gente consegue chamar de literatura digital. Talvez seja um pouquinho digital naquele sentido mais restrito, né? Essas são as narrativas propriamente, né? Experimentais, né? Então, de novo, seguindo uma linha de tempo, né? As mais antigas são as narrativas hipertextuais, né? Logo na década de 80, quando a internet ainda e as tecnologias que a gente tinha a nosso dispor, elas eram muito limitadas, né? Então, eram realizados muitos experimentos com hipertexto mesmo. Tanto é que surgiu uma espécie de um gênero de literatura hipertextual. Depois a gente, com a Web 2.0, aí é a mesma coisa que aconteceu com a poesia, né? A gente vai começar a ter narrativas multimídia, hipermídia. Aí, vocês vejam, acompanha também muito o que acontece na poesia, né? Aí você vai ter a ficção interativa, né? Então, você vai ter o drama interativo, narrativas interativas aqui, muito casado com os jogos eletrônicos. Muitas vezes aqui a gente não sabe se a gente está lidando com uma obra de literatura interativa ou com um jogo eletrônico inspirado por uma obra literária ou de inspiração literária. Aqui é bem complicada a questão, inclusive, da definição. Muitos experimentos também com narrativas locativas e, mais recentemente, com as narrativas imersivas, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada. Aqui uma definição também, eu vou pular, porque eu já estou vendo que a gente está... Faltam 10 para 5, eu não quero também ficar o tempo todo só apresentando, tá? Vamos falar um pouquinho essas narrativas mais vinculadas às plataformas, aos romances de e-mail. Então, obviamente, quando ainda a grande novidade da internet eram os e-mails, né? Então, surgiram isso já na década de 80, 90, né? Várias obras, várias tentativas, né? Um dos autores que é geralmente citado por quem estuda esse gênero especificamente é o Carl Steadman, de Solitudes. Eu até coloquei se eu tivesse mais tempo, eu iria trabalhar um pouquinho. Ele retirou do ar, né? Mas são aquelas histórias, elas lembram um pouquinho o gênero epistolar, né? Que a gente já conhecia no mundo impresso, né? Só que em vez de trocas de cartas, você vai ter trocas de e-mails, e aí você constrói um fio narrativo. E muitas dessas histórias, depois, elas eram impressas, né? Então, você pode, inclusive, comprar o livro. Aqui tem o Two Solitudes, do Carl Steadman, tá? O formato original. A romance de celular foi um fenômeno muito japonês, depois ele foi para o resto do mundo, né? Não foi em todos os lugares que ele se impôs tanto, tá? Então, a Larissa George, que estuda especificamente esse gênero, né? Ela diz o seguinte, que antes de a onipresença do iPad, do Kindle e de outros tablets terem inaugurado uma nova apreciação do literário, havia o romance do celular. Então, ele começou a ficar bem popular lá pelos anos 2000, né? E um dos exemplos mais populares, né,
foi esse Keitai Shosetsu, esse Koisora. Keitai, isso é em japonês, né? Para quem sabe japonês pode me ajudar. É romance para celular, tá? E Koisora, porque ele foi adaptado com muito sucesso para um filme multimilionário, tá? E o pessoal explica esse sucesso, né, desse gênero específico no Japão, porque pelas questões mais sociológicas, né, viagens longas em transporte público, então as pessoas tinham tempo para ficar, né, no trem, as características específicas da língua japonesa e a longa tradição do pessoal pedestre portátil, né, e muito vinculado a público feminino, né. Esse aqui é o romance que foi publicado, que depois virou um sucesso comercial, né. Eu iria passar, depois vocês podem olhar o link, tá? Eu posso mandar isso tudo para a Eliane e ela deixa disponível, tá? Se vocês quiserem ver, é uma historinha de amor adolescente. Opa! As ficções no Twitter também, as no Twitter ficaram muito famosas, mais do que essas de Facebook, por causa do formato do Twitter, né? Se não me engano, eram 140 caracteres, alguma coisa assim, né? Então, tinha todo um desafio de fazer um exercício de concisão ali, né? Para você conseguir criar uma história, um fio narrativo com mensagens de Twitter, né? Então eram mini histórias, mini, né? A gente tem um mini conto, algumas coisas bem interessantes, né? Um dos expoentes aí, logo no início, existem muitas, né? Cada gênero desses que eu estou apresentando tem estudos inúmeros. Se vocês quiserem, eu passo bibliografia depois, se alguém ficou interessado por um deles especificamente, tá? Como eu disse, isso é realmente um panorama, assim, focando mais num ponto de vista histórico. Então, o Arjun Basu, esse nem está mais disponível, essa página dele, mas ele tem lá, ele explica, ele deixou disponível as obras que ele produziu na época, tá? Os twisters. Bem legal, né? Twister. De retorcer, né? E twister em inglês também tem mais sentidos, né? É uma boa palavra. Aqui tem ele é a página dele, se vocês quiserem dar uma olhada. Agora, mais recentemente, a gente tem a febre das plataformas de autopublicação, né? Uma das mais populares é o Wattpad. Então, a pessoa qualquer um pode se inscrever ali e você vai publicando, você pode ir escrevendo a tua história e deixar aberta, ela funciona também como uma espécie de uma rede social, e as pessoas interagem, elas dão sugestões, elas conversam, às vezes o autor incorpora aquilo, às vezes acontece muita perversidade ali também, né? Eu tenho uma mestranda que acabou de terminar uma dissertação sobre isso aqui, tem gente muito perversa, a pessoa começou a escrever uma história ali, e os fãs, ao invés de, né, celebrarem, começam a achar 1000 defeitos, a pessoa se intimida, fecha a página e nunca mais aparece. Tem de tudo. Mas o interessante é que depois que isso está pronto, a própria plataforma já automaticamente transforma isso em livro, né, com ISBN, tudo. E, inclusive, ela já coloca nas plataformas de venda, né. Então, qualquer um agora publica aqui dentro, né, uma obra literária, e já ela deu final, aquilo já vai para uma plataforma de venda, e você já, né, não passa por editor, não passa por nada. Alice lembrou aqui dos microcontos do Marcelo Spalding. Isso. Eu vou falar do Marcelo Spalding daqui a pouquinho. Eu coloquei ele, mas obrigado pela lembrança, Alice. E os microcontos dele, ele não dialogou tanto com a história de narrativas de Twitter, né? Ele trabalhou isso com aquele gênero do hipertexto, das narrativas hipertextuais, que elas ficaram muito na moda, principalmente entre a década de 80 e 90, até a década de 2000, assim, existiu. É porque a crítica literária internacional deu muita visibilidade, né, para esse gênero, né? Aqui, só para vocês terem uma noção das plataformas, né, esse livro que ficou famoso, 50 Tons de Cinza, ele começou como uma plataforma de publicação, né? Um adolescente escreveu o Master of the Universe, e era uma historinha baseada em cima daquela... São livros juvenis de vampiro, eu esqueci o nome agora, que o vampiro, eles são civilizados, assim, né? Eles andam na luz do dia e tal.
E ela viu ali uma metáfora, uma alegoria, né, de sadomasoquismo, porque parece que uma menina se apaixona por um vampiro, mas o vampiro fica sempre se contendo, né, daquela vontade que ele tem, né, de, enfim, atacar a menina, enfim. E aí o livro, esse Master of the Universe, fez tanto sucesso ali nas plataformas de autopublicação que ela retirou e aí ela conseguiu vender para uma editora. Claro, e aí os editores também sugeriram mudar o título e tal, e ela ficou milionária, né, com esse livro, tá? E aí nós temos as narrativas transmídia, né? As narrativas transmídia também são um fenômeno de plataforma. O Jenkins aqui, que é o grande teórico, né, desse campo, né? Basicamente, né, você tem conteúdo inicial, né? Geralmente é um livro que fez sucesso, ou um filme, né? E aí a ideia é que essa história se expanda para outras plataformas, né? Para ser transmídia e não mera cross-mídia, né? Os autores que estudam isso dizem que você tem que ter uma ampliação, não pode ser a mesma história, tá? Então, se você tem aqui no centro uma história do Harry Potter, quando ele for para, sei lá, para um joguinho aqui, você não pega exatamente a mesma coisa que tem no livro, você pega um dos personagens, por exemplo, eu não sou tão bom em Harry Potter assim, me ajudar, mas eu sei que tem a Hermione, né? Então, a Hermione, a pessoa vai inventar uma história que não tinha nos livros originais sobre a Hermione. Aqui, se você vai fazer, por exemplo, quadrinhos, né, tem que ser também, mas tem que ser uma exploração de um novo nó narrativo que estava previsto no livro de saída, né, mas cuja história não está desenvolvida lá, tá? Existem vários, deixa eu ver o horário aqui para não fugir, várias possibilidades de onde, né, uma das que mais floresce são as fanfictions, né? E isso aqui agora hoje está se hibridando com as plataformas de autopublicação. Muitos fanficcheiros, né, como se chama isso, eles estão migrando para essas plataformas de autopublicação. Bom, as narrativas experimentais, então, como eu já falei, né, nós temos a ficção hipertextual, porque no início era o que era a grande revolução, vamos dizer, em termos de linguagem, era a questão do hipertexto, né? O fato de que você, no texto impresso, você tem uma disposição sequencial do texto, e no computador, a disposição é sempre hipertextual, porque você tem que escolher, você tem na tela várias possibilidades de entrada, e você vai entrando no texto de acordo com as suas escolhas, né? Então, aqui entrou o Marcelo Spalding, ele, no exterior, isso fez um grande sucesso na década de 80 e 90. Aqui no Brasil, a gente teve muito forte a tradição da poesia digital, não tão forte a tradição da narrativa, mas o Marcelo Spalding foi um dos autores que dialogou com essa tradição de narrativas, né, ele captou né, esse momento aí do hipertexto. Quem não conhece, é um Estúdio Vermelho, né? Depois talvez a Alice pode falar um pouquinho sobre essa obra, mas basicamente ele se inspirou em uma obra do Conan Doyle, né? E ele adaptou, e o autor o leitor tem que fazer escolhas, né? Você tem uma cena narrativa e tem duas possibilidades ali. Ele entra no lugar, ele está vendo um espaço. Você decide se ele vai entrar ou se ele não vai entrar. Bom, se você decidir que ele entra, a história vai seguir de uma determinada maneira. Se você decidir que ele não entra, a história vai seguir de uma outra maneira. Basicamente, é assim que funciona uma narrativa hipertextual. Bom, quando surgiram, então, a Web 2.0, então, né, você teve... O hipertexto é muito baseado em linguagem verbal, né? Eram caminhos, mas eram com linguagem verbal. Com a Internet 2.0, Web 2.0, a gente começou a ter uma possibilidade de manipular imagens, né? E sair de um sítio para o outro sítio, enfim, isso começou a ser utilizado, as narrativas se tornaram muito mais multimodais. Como eu tô sendo realmente muito panorâmico, estou só apontando as obras, né? Eu resolvi pegar um brasileiro, tem muitas obras, tá? Fora do Brasil, depois eu vou dar umas referências para vocês onde procurar. Mas aqui é um dos romances, uma das narrativas do Luiz Alcmar dos Santos, ele é um brasileiro, ali da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse romance, inclusive você pode baixar o PDF dele, se você quiser ler, é muito bonito, por sinal, muito poético, né? Muito lírico, né? Então, é a história de um homem idoso, nos seus dias finais,
numa casa de repouso, e ele se dá conta de que não pode ter valido a pena viver, que pode não ter valido a pena viver. Bah, que conclusão horrível, né, para chegar na velhice com uma conclusão dessa. Mas, enfim, para mudar isso, ele conta a sua vida, né? Então, o romance é isso. Ele tentando ver se fazendo isso, ele vive a sua vida novamente, mas melhor do que foi no passado. Então, vão ser 6 capítulos, ele vai passando por momentos importantes, do final ao começo, ou seja, ele vai da decrepitude ao nascimento, é uma inversão, né? Então, aqui nós temos a versão multimídia, né? Ela é, enquanto o Alkmaar vai lendo os capítulos, o Wilton Azevedo, que era um poeta, também faleceu recentemente, eles trabalharam muito juntos, ele vai fazendo a trilha sonora em tempo real. Como vocês não têm acesso ao som, vocês vão ter só um pouco infelizmente, ele está narrando, vocês não estão... Mas essa é a parte visual. Tá? Eu não tenho a pretensão de que vocês conheçam essas obras assim só pela minha apresentação, isso é mais a ideia realmente de apresentar, e para quem ficar interessado vai depois poder buscar, tá? Enfim, e tem vários artigos já escritos, inclusive, sobre essa obra. Se vocês quiserem, se alguém ficou interessado, eu posso passar depois a referência, tá? A ficção interativa, eu já falei antes, né? Então, nós vamos ter aqui uma infinidade, e aqui a gente já não sabe mais se a gente está no reino da literatura, incorporando os elementos da linguagem do jogo, ou se a gente está realmente no jogo, porque, de fato, o universo dos games, eles se deram conta, eles começaram a beber na literatura, né? Então, a gente vai ter... Eu tive um aluno que estudou, ele fez uma dissertação muito, muito legal sobre essa franquia Deus Ex, né? Que o pessoal que é nerd e gosta de jogo, todo conhece isso aí, né? E o Jason Barbosa, eu peguei a lâmina dele, e basicamente o jogo ele acontece como uma narrativa cyberpunk. Toda a estética dos filmes cyberpunk, né? A gente vai ter ali o Blade Runner, ele vai dialogar fortissimamente, né? E, obviamente, ele é interativo no sentido de que o leitor, o interator, o jogador, enfim, o nome que vocês queiram dar, ele vai estar... não existe história sem essa participação, tomadas de decisão, tem que jogar, se você não, em determinados espaços, não realizar certas ações, a história não progride, né? Então, isso é um exemplo, tá? Edgar, você está projetando na opção uma guia? Não, eu estou projetando na tela inteira. Porque daí acho que na opção uma guia, segundo o Luiz me lembrou aqui, talvez venha vídeo e som. Sim, eu tentei antes com a Laura, Não uma deu guia. certo. Não, deu muita microfonia, a Laura, ela inclusive me cortou meu som. Por isso que eu optei em ficar... Então É deixa uma assim pena. mesmo, porque está muito legal, viu? Está muito Oi? bom. Todo mundo está gostando. Vamos Que bom. Eu não vejo vocês, não consigo. Mas enfim. Não, mas as pessoas estão comentando e está tudo bem. Eu já estou terminando, tá? Eu vi agora. Não, fica em paz, Edgar. A gente fica com você até 9 da noite, tudo bem. Eu coloquei... Imagina, não. Tudo tem limite. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente os outros gêneros de literatura e aí a gente abre para... Eu estou interessado em conversar com vocês também. E essa minha apresentação está muito carregada, então as coisas estão... Vamos lá. Nossa, quanta coisa, eu falo, né? Tá. A Rosane concorda comigo, está uma delícia, viu? Então, tá bom. Rosane, que legal ter você são muito aqui. Queridas. Ih, trancou, olha só, viu? Ai, beleza. Aguardar. Essas coisas de... Eu estressei o computador. Eu coloquei muito vídeo, né? Vamos lá. Aqui, onde é que eu estava? Tá, eu já... Franquia Deus Ex. As narrativas locativas, eu vou falar bem rapidamente, também, elas são... É um projeto que ele já existia antes do digital, né? Histórias, assim, que eram distribuídas pela cidade, e a pessoa ia... Como uma espécie de brincadeira, você ia percorrendo um parque, aí você
pegava um signo num orelhão, você ligava, né? Esses projetos eram feitos na Europa e nos Estados Unidos. E aí, principalmente os aparelhos móveis, né? Elas ficaram mais... Tô com medo aqui de... Deixa eu ver se eu consigo... Só um pouquinho. Layout... Não, não é isso. Apresentação de slides. Aqui ele vai começar lá do início. Eu vou deixar assim, já que eu estou no final. Tá muito ruim de ver? Esse aqui é um brasileiro, tá? Foi uma Andrea Russo, uma orientanda minha também. Ela fez uma dissertação de mestrado sobre essa obra, que é arquitetura móvel. Então, você passeia pela Avenida Paulista, tá? E aí o aplicativo de realidade aumentada, né? Você projeta em alguns lugares. Então, você vê, por exemplo... você vê uma projeção de uma construção de Londres na cidade de São Paulo, né? Então, você tem os lugares certos para fazer isso. Eu lembro que ela ficou assustada quando ela se deu conta que ela estava andando pela Paulista com um iPhone, assim, né? Medo de ser assaltada. Então, aqui é uma coisa Será que que dá certo se colocar na tela cheia, Edgar? Pois é, só que ela vai Mas iniciar... veja se dá, às vezes não vai, às vezes não Deixa vai. eu só ver aqui. Design, não, animação... Acho que o F5... Apresentação do slide atual. Agora, eu acho que deu. Eu vou mais devagar para não estressar, que aquela hora o que aconteceu, eu estressei ele. Está muito pesado o arquivo. Tá. Aí, então, isso são narrativas locativas, né? E agora com essas tecnologias agora imersivas, que eu não vou explorar muito, infelizmente, vai ficar para uma outra vez, né? Essas obras locativas, elas entraram em moda de novo, principalmente por causa da realidade aumentada, né? Então, a ideia, você vai ter marcadores nos lugares, né? Então, você pode produzir muita coisa artística, muitas obras artísticas dessa maneira, né? O próprio celular, né? Você tendo o aplicativo, você coloca e aparece, né? Como realidade aumentada, algo que está ali, em princípio, oculto, tá? Aí, eu já estou indo para o final, eu só ia mencionar, então, a partir de 2010, o mercado descobriu a literatura digital, foi por causa da febre dos apps, né? Então, aqui foi um sucesso de venda. Já antes da Apple, né? A Apple foi pioneira. Ela se deu conta de que vendia muito, muito, muito o celular, né? Foram na escala dos milhões já. E os aplicativos que vinham junto, né? Também o mercado dos aplicativos. E aí eles resolveram entrar no mercado mesmo de literatura, né? Os chamados book apps. Então, são obras... As primeiras foram adaptações mesmo, né, de obras já impressas para crianças e adolescentes. E aí foi beber ali nas fontes disso tudo que eu mostrei para vocês, né, daquilo que já se fazia em termos de literatura digital, sem um endereçamento específico, mas obviamente que não era pensado em criança, né, essas obras que eu mostrei para vocês. Mas então a gente está vendo cada vez um número maior de experimentos, né, sendo feitos, e aqui sim, porque uma perspectiva bastante comercial, né, mais forte. Tanto é que muitas coisas não têm uma qualidade literária muito alta, né, mas algumas têm, tá? Alguns exemplos. E agora eu vou terminar, porque eu gostaria realmente de conversar com vocês, tá? E eu termino com algumas observações, né, de que modo que a literatura se transforma nesse cenário. Bom, essas são algumas observações. Quanto aos formatos, né, eu acho que os livros, eles vão deixar aos poucos, mas devagar, né, aos poucos eles vão deixar de ser incunábulos digitais e eles vão se tornar, eles vão incorporar essas coisas que eu mostrei para vocês aí, né, a gente vai ter um número cada vez maior de obras híbridas, transmídia, multimídia, hipermídia, né, os livros vão se tornar interativos, imersivos, né, eu acho que os artistas, o que eles fazem, eles antecipam, né, algo que vai acabar se impondo, né? Quem vai decidir isso vai ser o uso, né? As pessoas incorporarem, né, esses formatos. A gente não tem bola de cristal para saber, né? Mas os artistas experimentam, né? As dinâmicas de produção e consumo, né, elas se borram, né? A gente viu principalmente ali no caso das plataformas, né, narrativas de plataformas, você tem uma barreira você tem um borramento de fronteira entre o autor e o leitor, né? Produtor e consumidor, né? A pessoa consome o Facebook, mas ela escreve histórias, ela quer fazer arte lá dentro, né? Você vai ter cada vez mais formas e diferentes formas de produzir e consumir o livro impresso,
né? Agora tem os print on demand. Você tem a questão da desintermediação, que essa democracia eu coloquei bem entre aspas, que eu não acredito nisso, mas isso é uma outra discussão, eu não vou fazer ela aqui, tá? Existe toda uma... Tem a ver com essa sinergia, né? Então, você tem cada vez mais gente participando. A cultura, a internet, ela promoveu o que o Jenkins chama de cultura participativa, para o bem e para o mal, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas isso afeta, sim, a cultura do livro, da leitura, da literatura, de forma muito forte. E nós temos cada vez mais formas novas, né, e dinâmicas de consumo. A gente vai ter as bibliotecas estão sendo desterritorializadas, né? As bibliotecas físicas estão encolhendo, tem um número cada vez maior de bibliotecas digitais, que a gente não sabe mais se é uma biblioteca ou se é uma plataforma de compra, né? Até aqui tem uma hibridação. E plataformas de streaming, enfim. E as formas de regulação, né? Essa desintermediação, né, que é muito celebrada na cultura participativa, ela enfraqueceu as figuras dos mediadores, né? A figura do crítico, do editor, do bibliotecário, do professor, né? Essas plataformas de autopublicação, por exemplo, é assustador, né? O que tem lá dentro é muita coisa, assim, de qualidade altamente contestável, né? E já para venda. Se você entra, às vezes, já na própria livraria virtual, aí você olha autopublicado, você começa a ler, tá cheio de erro grosseiro, né? De linguagem, né? Eu não quero ser aqui, não quero soar uma pessoa conservadora, eu não me vejo dessa maneira. Mas nem tudo aqui, eu particularmente sou uma pessoa, eu tenho várias críticas contra a cultura da participação. Não acho que a gente deva simplesmente celebrar por celebrar, temos que discutir sobre ela, tá? Então, você tem cada vez mais esse fenômeno de crítica literária na internet, cada vez mais gente, né? Essas figuras aqui, elas estão diluídas, e agora, na cultura participativa, todos os bloggers, booktubers, né? O gosto literário está sendo moldado hoje na internet, né? Por essa cultura participativa. E nós temos as lógicas dos likes, dos influencers digitais, e agora as lógicas, eu nem botei aqui, que é pior ainda, que é a lógica dos algoritmos, né? Todo o capitalismo de vigilância que predomina nas redes, enfim. E aqui que eu coloquei, né, os algoritmos indicam automaticamente as leituras e compras, de acordo com aquilo que a gente vai marcando e vai gostando, né, ou vai comprando, a gente começa a receber cada vez mais, né, existe uma modulação daquilo que a gente vê na internet, essa modulação ela é regulada por algoritmos. E existe também uma tendência forte à gamificação da leitura nessas plataformas. Isso é outra discussão que eu não tive como fazer aqui. Eu também não vejo isso, eu não sou contra, não é que eu seja contra, mas eu também não vejo, eu não acho que eu não glamorizo isso necessariamente. A gente tem que pensar muito sobre isso, como que a gente vai fazer isso aí. E aqui nós temos as novas identidades, né, que estão surgindo. O leitor, escritor, esses bloggers, booktubers, designers de plataformas. Então, a cultura do livro, a cultura da literatura, a cultura da escrita, estão surgindo novos sujeitos aí, novas identidades, né? Os próprios aplicativos fazendo, às vezes, dos mediadores. E, para finalizar, o David Sicorico, que eu gosto muito, ele é um crítico de literatura digital, ele diz o seguinte: do ponto de vista do mercado, pode-se dizer que a melhor coisa da web é que qualquer um pode publicar, e que a pior coisa da web é que qualquer um pode publicar. Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês, espero não ter me passado dos limites aqui no tempo, enfim. E como eu prometi... eu não queria chegar tanto, eu peguei 5h15. Eu prometi que a parte mais legal é conversar, né? Trocar ideia, bater papo. Eu particularmente adoro. Muito obrigada, Edgar. Olha, todo mundo elogiou. A Andréia está conosco. Bem-vinda, Andréia. Elaine. Oi, Elaine. Oi. Tudo bom? Agora eu estou vendo algumas carinhas aqui. Nossa, muita gente, todo mundo elogiando, e agora tem os TikTokers, né, Edgar? Tem os TikTokers. São influencers também, né? E eles fazem aquelas gravações para a gente vender, para vender o livro, né? Para vender o livro, faz parte dessa lógica, né, desses novos mediadores, né? A gente tá vivendo, assim, uma revolução, né? A gente não... É um pouco assustador até, né, para nós que somos da era do analógico, né? E tudo é muito dinâmico, né? Esses gêneros que eu mostrei, o Jorge Luiz Antônio, que é um crítico brasileiro, que eu respeito muito, né, de literatura digital, ele diz que tudo o que acontece é uma negociação com as tecnologias, e essas tecnologias, elas são muito efêmeras, né? Então, lá na década de 80 e 90, a grande tecnologia era o hipertexto.
morreu o hipertexto, meio que aquele gênero também vai junto com aquela tecnologia. Então é meio angustiante quem estuda isso, né, no meu caso. Tem obras que eu não consigo mais nem acessar, né? E que eu escrevi sobre elas, agora elas não estão mais bem disponíveis, né? Acho que a gente pode abrir para as questões, né, Edgar? O que você acha? Vamos lá. Oi, Andréia. Olá, boa tarde, prazer, professor. Oi, tudo bom, Eliane? Então, olha, muito bom, estou aqui desde o começo. Meu nome é Andréia, sou professora do Departamento de História e venho trabalhando com ensino de História e literacia digital, né? Então, eu sou da área de Antiguidade Clássica, trabalho com humanidades digitais e tenho um projeto de pesquisa voltado para a disponibilização e acessibilidade de cartas escritas do primeiro século da nossa era, que é do senador Plínio Jovem, da época, não sei se conhece, né, mas é uma coletânea de cartas e vem trabalhando com esse processo de eu diria disponibilidade pelas plataformas e trazendo algumas discussões a respeito da interação, da dinâmica, da construção de um conhecimento de forma interativa, e aí eu vi na sua fala a questão da colaborativa, né? Como quando você fala a discussão da colaboratividade, né? Dessa interatividade. E o que traz para nós, principalmente aqui, né, na academia, eu penso, e dentro da produção das humanidades, cuja resistência de colaboração no sentido de divisão de autoria, né, dentro do nosso paradigma epistemológico mesmo, né, nas humanidades nós temos esse perfil, né? E eu penso que as humanidades digitais elas vêm trazendo para nós uma possibilidade de refletir sobre essa questão. Né? Então, até atrás ali eu pus uma pergunta, que é o que eu queria trazer para a gente refletir. Não seria o nosso papel, e aí aí eu vejo também como um processo de discussão dentro da academia e dentro do processo formativo, né, seja na área do ensino das línguas, da literatura, ou no meu caso, do ensino de história, em trazer um elemento de criticidade, de reflexão ou formação para essa interação num processo, né, de construção colaborativa. E eu concordo quando você fala sobre a questão, né, dos TikTokers, por exemplo. Meus alunos trabalham com TikToker, produzindo conteúdo, interagindo, mas voltando para esse diálogo do ensino de história, e principalmente no Reels, né, do Insta. E a nossa resistência sempre foi essa mesmo, porque a gente quer dialogar com aqueles que são o cidadão comum. E aí eu vejo também essa preocupação da gente não ser tão arrogante, né? A gente fala assim, mas a gente acaba assumindo, né, Edgar, essa proposta na relativização do conhecimento. E aí, dentro das perspectivas das humanidades digitais, essa não seria uma mudança de paradigma? Não caberia a nós, dentro desse processo de pesquisa, de entendimento desse novo comportamento na produção desse conhecimento, ou dessa cultura que está presente, né, e que ela tem uma dinâmica diferenciada em relação à produção, e principalmente na relação de atribuição de autoria, não seria o nosso papel trazer essa discussão e principalmente no processo formativo dos nossos graduandos, por exemplo, né? E levar isso em um sistema de projeção mesmo, né? Para uma cadeia dessa reflexão? Não sei, são questões que me são muito inquietantes, eu quis trazer para a gente debater. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de ouvi-lo, muito prazer, e agradeço às pessoas responsáveis pelo convite, e foi muito bom. Muito obrigada.
Eu não sei, Eliane, se eu respondo imediatamente a cada pessoa, ou converso, ou quer Pode juntar um número. responder, Edgar. Fique muito à vontade, por Tá. favor, viu? Você é super convidado. Tá. Ô, André, obrigado pela tua pergunta, na verdade, tua reflexão, tá? Um prazer te ter aqui, uma colega, na verdade, né? E colega de profissão e também de pesquisadora, né? Também pesquisa essas questões. São questões que tu trouxeste e que a gente pode ficar debatendo sobre elas aqui horas, né? Mas assim, rapidamente, assim, sobre duas questões que tu tocou, a questão da autoria e a questão do nosso papel, tá? A questão da autoria, eu particularmente adoro as reflexões do Chartier sobre isso, sabe? Então, tu como historiadora, tu deves também trabalhar com ele, né? Imagino, né? Então, existe, sim, uma transformação, né? E ela é maior do que nós, a gente pode se debater, mas ela já acontece, ela se impõe. Porque tudo é um processo histórico. O Chartier mostra, né? Os livros na Idade Média, a maior parte deles eram miscelâneos. A ideia de um conteúdo, de um livro vinculado a uma autoria é uma coisa da modernidade, né? E ela aí se tornou realmente popular a partir do século XV, XVI, né? E hoje a gente não consegue ver o livro de outro modo que não esse, mas não era assim. Então, obviamente, a questão da autoria está mudando. E eu acho que nós, é como o Chartier também fala, agora eu estou bem assim, chartesiano, né? Ele diz assim, o papel nosso, né? Ele diz o seguinte, e eu concordo com ele. Nós como intelectuais, pretensor, né? Nós somos, a gente tem a pretensão de ser intelectual, vamos dizer assim, né? Como acadêmicos, como estudiosos, né? A gente não está aqui para criar pânico em relação ao que aconteceu, mas também não estamos aqui para ficar celebrando transformação por transformação. Esse nosso grande papel ele fala cuidar dessa tradição escrita, né? Independentemente do formato. E eu aí acho, sim, André, que a nosso papel é importante e sempre mantendo essa linha, né? Não virar um celebrador ingênuo e também não virar uma pessoa que inspira pânico em relação às transformações. Mas a verdade é que desde a as primeiras reflexões sobre o nosso papel no estudo, né, elas foram sempre muito otimistas. A gente teve ali na década de 80 e 90 uma produção intelectual hegemonicamente celebratória, né? A partir da década de 90, por quê? Porque até a década de 90, todo o fenômeno do digital ele ainda não estava nas mãos das corporações. A partir da década de 90, ele começou a ser colocado. E o tipo de capitalismo que entrou para dentro das redes a partir da década de 90, ele é predatório, né? E agora tudo está entrando, as redes sociais, as plataformas, os livros, a cultura da escrita, a gente não tem mais como sair dali de dentro. Só que aquele ambiente é tóxico, aquele ambiente ele é muito deturpado, ele é desvirtuado, ele não é mais, não dá mais para a gente ler aqueles livros que o Pierre Lévy lá da década de 80, 90 hoje, não dá mais para ficar falando. Cultura participativa, hoje ela serve a fins comerciais. Por quê? Porque o modelo comercial da internet é um modelo de captação de dados, então eles promovem a participação. Quanto mais um professor colocar mais alunos lá dentro para fazer mais atividades, mais dados aquelas redes geram, e é disso que eles se alimentam, né? Essas gigantescas corporações de mídia. Então, acho que sim, a gente tem que trabalhar sempre, nosso papel é ser um papel de fazer letramento digital mesmo, e na minha visão tem que ser um letramento digital crítico e informado, acima de tudo. Sem produzir pânico, mas também sem ficar celebrando as coisas só porque é moderno, só porque é tecnológico, né? Acho que não é para isso que a gente está aqui. Não sei se eu te respondi. Sim, professor, não. É uma coisa, a gente conhece falando, para. Vocês têm que me capitanear um pouquinho, tá, Eliane? Tem outras pessoas que têm com a mão levantada, mas muito obrigada pela sua resposta e concordo com a questão, né? Muito obrigada. E eu vou cuidar para falar mais curto, porque a gente gosta muito de falar, né? Professor é uma coisa... A Kelly está com a mão levantada. Kelly, por favor. Eu não estou te ouvindo, Kelly. Está fechado o seu microfone. Ai, boa tarde, gente, desculpa. Eu fico tão preocupada que minha rua é barulhenta, então eu fico tensa com essa história de atrapalhar também. Mas não fique tensa. Gente, mas boa tarde, muito obrigada, professor, pela excelente fala aqui, compartilhamento de todas essas, enfim, compartilhar dessas experiências
a pesquisa mesmo, os estudos sobre essa temática, que realmente nos preocupa muito, né? Eu também, assim como a Andréia, trabalho no curso de letras, na formação docente, né? Mais especificamente em língua espanhola, mas a gente atua no ensino de línguas de uma forma geral, né? E coordenando vários projetos de supervisão. E aí, ouvindo tudo isso, a gente até estava numa reunião do PIBID, eu disse, gente, vamos lá para a fala do professor, porque é muito ao encontro do que a gente iria discutir, que é essa concepção, o conceito aí dos multiletramentos, né, e o quanto isso é desafiador para o ensino, né, o ensino de uma forma, para a educação de uma forma geral, porque estamos vivendo essa transformação e talvez não sabendo lidar muito bem com isso ainda, né, então tudo isso que se coloca diante de nós e nós, como formadores aqui, ou pensando no desenvolvimento desses docentes, como lidar com todas essas questões. Então, a minha preocupação é justamente esta, e aí a pergunta, né, professor, como pensar essa formação, né, porque isso afeta, de algum modo, tudo, né, todos esses processos de leitura, de escrita, né, então, como isso afeta essas relações de ensino também, a formação do leitor literário, então essa questão, o valor estético, onde fica, né, e aí o cânone em contraponto a tudo isso, os preconceitos que há, né, em relação a tudo isso, e ao mesmo tempo a necessidade de incorporar, né, também essas leituras e também esses discursos, esses textos, né, esses enfim, né, não tem nenhum nome, talvez, para tudo isso que acontece, esses multiletramentos, porque também sem isso nós não chegamos até essa garotada, né? E aí, como levar um Machado de Assis se também não recebemos aquilo que eles trazem para nós de informações em relação a essa cultura outra, com a qual também não estamos muito bem acostumados, estamos vivendo isso, essas mudanças, né? Então, eu vejo a necessidade de haver uma ponte aí, né? Uma possibilidade de encontro entre esses discursos para que, ao menos, a gente consiga uma via, né? De pensar esse ensino, enfim, a formação leitora, né? E principalmente o letramento crítico, né? Porque aí não é só o letramento digital, mas esse letramento crítico para saber justamente escolher dentre as múltiplas informações que recebemos, né? Selecionar, enfim, filtrar, né, e fazer todos esses processos necessários. Então, eu vejo o quão importante, né, ouvir tudo isso para pensar nesses novos desafios para a escola, né, pensando na educação básica, que é uma grande preocupação que eu tenho mesmo, né. É isso, desculpa falar tanto também, a gente se empolga. Não, eu sou totalmente empático, porque eu adoro falar. Eu acho que por isso que a gente está na profissão que a gente escolheu, né? Porque Kelly, obrigado pelas tuas observações, também uma colega, né? Então, também uma pesquisadora, né? Sobre essas questões. Tu trouxeste as questões, né? As questões. Enfim, isso seria para falar sobre essa questão, a gente ficaria aqui até às 9 horas, como a Eliane sugeriu, né? Mas ninguém vai fazer isso. Eu vou só comentar rapidamente, assim, acho que nós estamos tentando, né, Kelly, esses novos paradigmas, então, que agora a gente está vendo, assim, no campo das letras, os multiletramentos, letramento digital, enfim, acho que são tentativas, né, de a gente acompanhar isso que está acontecendo. Mas, por outro lado, eu acho que isso é uma faca de dois gumes também, tá? Eu tenho uma posição bem... tem uma posição um pouco diferenciada quanto a essa questão do professor se jogar no digital. Porque eu tô estudando essas coisas já há um bom tempo, né? E eu notei que uma boa parte da bibliografia que foi produzida, inclusive por pedagogos, por nomes que eu não vou citar aqui, pessoas renomadas, né? Ela produziu um discurso de culpabilização do professor, entendeu? E que, às vezes, eu acho que causa mais angústia do que ajuda. É como se... Porque, assim, o digital caiu na cabeça de todo mundo, ninguém sabe lidar com ele. Olha só, os taxistas surtaram, né, quando veio o Uber. Os hotéis não sabem o que fazer com o Airbnb. Então, não é um problema nosso
de educadores, é um problema do século XXI. A gente não, ainda, todos nós, a sociedade toda está tentando aprender. Mas muito do que se produz em termos, é como se assim, você é um professor analógico ou você é um professor digital. Então existe um discurso produzido fortissimamente no campo acadêmico, inclusive, que eu acho eu vou ser bem honesto, eu não gosto desse discurso, eu acho ele nocivo. Eu acho que não é assim que a gente vai... não é assim que a gente vai crescer, né? Acho que os professores fazem... a gente está entrando já no mundo digital, todo mundo aos poucos, né? Nas redes, enfim. E os professores fazem o que eles conseguem, né? A gente não tem formação nas universidades. Não existe uma cadeira sobre multiletramentos, letramento digital, né? Mas existe toda uma pressão em cima de quem está lá na ponta, né? De que, você não é analógico, os teus alunos não ficam na tua aula porque você não é digital, você é um professor, né? Você é um dinossauro. Então, eu acho assim, a gente tem que, sim, tentar produzir, nosso papel justamente, ainda mais a gente que está dentro da universidade, a gente tem que promover essas discussões, interferir nos currículos, interferir nisso, né? Mas não adianta a gente esperar milagres, eu acho, né? Eu acho assim, se um professor faz um bom trabalho, por exemplo, eu tenho ido em escolas, né? Grupos de leitura com jovens, né? Se o professor faz bons trabalhos com livros impressos e funcionam, aí ele vai se atirar assim de qualquer jeito com projetos digitais, sem ter balizamento para isso, sem ter auxílio, né? Então eu acho que a gente tem que ter, na minha visão, assim, a gente tem que trabalhar no sentido de promover essas discussões e de promover esses referenciais, né? Mas não embarcar nesse discurso da culpabilização do professor e da responsabilização do professor, porque agora nada funciona porque ele ficou... Esse discurso, né, das gerações digitais, a tua geração é como se nós não tivéssemos nada para dizer para a geração futura, porque nós somos os dinossauros analógicos, né? Eu, particularmente, não vejo assim, e, particularmente, acho que esse discurso mais atrapalha que ajuda, tá, Kelly? Eu sei que tu não trouxe nada disso, eu só aproveitei a tua fala para dar um pouco a minha posição. E nosso trabalho é esse mesmo, né? Promover essas discussões. E também estamos tateando, né? Também não sabemos como fazer. Estamos aprendendo. Edgar, temos uma questão da Ângela. Ângela, você quer falar? Fala, querida. Oi, posso falar. A minha pergunta era sobre a questão das obras teóricas, né? Porque eu acho que, já que existe, enfim, toda uma produção multimídia, usando todos os recursos interativos, etc., eu não sei em que ponto se chegasse a analisar alguma coisa em relação a obras teóricas, falando de obras de qualidade, se existem pessoas embarcando nisso ou não. Sim. Eu estou até pensando nisso em função de que eu estou fazendo uma obra sobre meus projetos de leitura, enfim, Fome de Ler e vários outros que participei ao longo da vida, e achei em algum momento que poderia ser interessante fazer uma obra que utilizasse, uma obra teórica, mas que utilizasse todos esses recursos, já que eu tenho uma infinidade de material, de vídeos, de imagens, enfim, de coisas, né? E eu queria saber se tu chegasse a estudar alguma coisa nesse sentido, se existe já uma produção volumosa ou não, né, de obras teóricas utilizando a digitalização, não digitalização simplesmente, mas utilizando recursos, né, multimídia, etc. E uma outra questão que eu também queria saber, se tu já chegasse a estudar, é sobre a Amazon e toda a produção que está sendo feita a partir dali, né? Porque aí tu compra um Kindle, eu tenho um, né? E aí tu vai lá, tu tem até Dostoiévski ali dentro, entendeu? Mas tu tem também muita coisa que eles te indicam. Então, aquilo que tu estava falando, né? Da gente também poder saber escolher o que vai ler naquele dispositivo. Enfim, são duas questões que eu queria que me dissesse alguma coisa sobre isso, já tentasse. Sim, obrigado. Primeiro, prazer enorme te ver, né? Saudade de ti, a gente trabalhou tanto tempo junto, né? Saudade. Querida Ângela,
ela tem um projeto maravilhoso, né, de saudade. de ler. Ela é uma grande pesquisadora. Grande também, pesquisadora, né? E uma grande fomentadora da leitura, né? Aqui no Sul é referência. Uma honra ter a Ângela aqui no nosso grupo, conversando com a gente. Ângela, assim, ó, tem um volume de obras teóricas, é assustador, inclusive, né? É muito grande, principalmente fora do Brasil, inclusive com já vinculações epistemológicas diferenciadas. Então, tem todo um grupo que se alinhou com as discussões sobre multimodalidade, um outro grupo se alinhou com discussões específicas de semiótica estrutural, né? E, então, assim, é muito grande o volume de obras teóricas, sobre cada gênero desses você vai encontrar, né, muita coisa em língua estrangeira, né, mas nós temos bons pesquisadores aqui no Brasil fazendo isso, um número relativamente, não é vultoso, né, mas a gente tem que aí garimpar, e tem muita coisa mesmo, viu, muita coisa mesmo. Eu posso te passar uma lista e é tão bifurcado, porque só sobre interatividade, por exemplo, é todo um campo de estudos. Tá? Sobre multimídia é outro campo. Poesia digital, então, tem bastante coisa. Eu posso te passar algumas das coisas que eu tenho. Obviamente, é tão grande que eu não tenho tudo. Não tenho nem a pretensão de ter. Mas eu tento acompanhar. Tá? Sobre a Amazon, é muito o fenômeno que eu tinha falado antes, né, das plataformas de autopublicação. E aí é uma coisa que o Chartier insiste muito, né? Eu só peguei a questão da desmaterialização que ele trabalha, mas ele também discute muito a questão dos gêneros, né, no digital, que eu acho que ele apontou para isso muito cedo. Ele disse o seguinte: o que acontece? Quando você tem a desmaterialização, você também tem a descaracterização da matéria do gênero. Porque antes você olhava para um jornal e você já sabia que era jornal. Só pelas folhas. Você olhava uma revista, você já sabia se era revista de fofoca. Então, agora, tudo isso está num único suporte, né? E o Chartier diz que isso é um dos grandes problemas para o letramento digital. É um dos grandes problemas, porque nós temos ali uma perda da noção do gênero. E é o que acontece, você entra na Amazon, você já não sabe mais, porque uma coisa, antes você queria um livro, você ia numa biblioteca, você ia em livrarias, você escolhia, você saberia esses estantes onde tem livros, né, com um gênero mais assim ou mais assado. Agora você entra ali, é uma Babilônia, né? E isso é um problema sério do digital, isso é uma das questões, e tem muita bibliografia discutindo só isso. Tudo o que a gente falou aqui já tem pesquisas, né? O pessoal da academia é rápido. Muita bibliografia só discutindo essa questão da dissolução dos gêneros, né? O Chartier é um autor que traz essa discussão de uma maneira bem consistente, né? E tem muita gente que já fez pesquisa sobre isso. E é um problema, Ângela. E até agora, e a gente não sabe lidar com isso ainda. A gente não sabe lidar com muita coisa. E quando a gente começa a aprender, eles vêm e mudam as plataformas, mudam a tecnologia de base. E daí a gente tem que começar a aprender tudo de novo. Então é um pouco angustiante mesmo. Mas faz parte. Edgar, temos mais uma questão. Ângela, que delícia ter você Obrigada, aqui conosco. Querida. A Andréia, a Flávia está aqui conosco, a Rosane, a Alicia Tsuko, que também estuda esse assunto, a Alicia. Acho que vai ser a nossa próxima convidada na sequência para falar, né, Laura? E aí a Elaine tem uma pergunta também, Edgar. Elaine, você gostaria de falar? Muito obrigada. Posso compartilhar. Na verdade, era mais um comentário sobre a questão do códice. Na verdade, eu não sei como é que eu daria aula de história hoje em dia mais, porque eu sou formada em história, mas eu migrei do aula de alemão, viu, Edgar? Ela podia ter me ajudado. Eu pedi ajuda lá para o Castelo do Kafka, ela ficou quietinha, né? Não falou nada. Aí, nessa questão, né, eu tenho adquirido os livros digitais nos sites das editoras e eu gosto dessa questão do interativo e também do jeito, né, acho que quando eu aprendi, a gente seguia uma sequência daquele livro didático. E aí eu não faço mais assim, né, hoje em dia. Eu fico migrando mesmo, pulando conteúdo, volto. Também acho que nesse intuito um pouco crítico de ver o que talvez o aluno já
consegue pegar agora, né? E outras coisas que talvez precisaria de um contexto maior cultural, porque esses livros também não são produzidos no Brasil, né? Então, tem muita questão cultural, assim, que às vezes eu deixo para um momento um pouquinho depois, né? E trago outras coisas antes. E apresentar esse conteúdo de forma diferente, né? Então, acho que no caso do material didático, né, para o idioma, tem essa questão. E da literatura, eu acabo de adquirir o Kindle e eu não me acostumei, né? Muito interessante isso, assim, como são realmente, assim, né? Acho que existe não sei, é realmente uma desmaterialização que a gente, que é leitor, sente falta quando se trata de produção artística, e quando é uma outra produção, vamos dizer assim, a gente trabalha diferente, né? Muito bom, Elaine. Obrigado pela tua colaboração aí, pelas tuas perguntas e teus comentários. O que acontece é que nós todos estamos sendo letrados pelas mídias digitais, né? A gente está, independentemente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, as pessoas jogam joguinhos, elas estão nas redes sociais, então, elas estão, esses formatos aí, eles já existem, eles já circulam e as pessoas, né? E alguns gêneros mais tradicionais, eles se adaptam mais facilmente a isso tudo, né? Por exemplo, as enciclopédias, né? As enciclopédias, elas já eram um hipertexto reprimido pelo papel, vamos dizer assim. Tanto é que você não vê mais enciclopédia sendo produzida em papel, é muito raro, né? As grandes enciclopédias britânicas, ela migrou completamente para o ambiente digital, né? Por quê? Porque faz muito mais sentido uma estrutura hipertextual e no computador isso fica ainda mais, só se amplia, né? Porque já era ela já tinha uma estrutura multissequencial, vamos dizer assim, multilinear, né? O livro didático, eu acho que também, Elaine, né, como tu está dizendo. Então, eu acho que tem muito a ver com o gênero mesmo. Alguns gêneros, eles se adaptam mais facilmente, eles vão se entregar mais facilmente a isso tudo do que outros. O texto literário, principalmente essa tradição literária que a gente herdou agora desde né, da modernidade, vamos dizer assim, ele é sequencial, né? Uma obra, como é que você vai ler um texto, o Balzac, né? Uma narrativa explorada, a linguagem verbal, assim, toda a composição de estrutura de um narrador, dos várias possibilidades que você tem de explorar artisticamente o foco narrativo, né? Isso está dentro de uma lógica de estrutura, né? Que ela não conversa tão facilmente assim com essas características que eu mostrei antes, né? De hipertexto, de imersão. Então, eu acho que quando a gente simplesmente passa para o digital, esse tipo de coisa, a gente tem mais a perder do que a ganhar, né? O que você ganha é o acesso. Isso é bom, né? Não dá para a gente, ainda mais nesses tempos ali de pandemia, né? Você disponibiliza rápido, né? Os arquivos, eles vão. Agora, se a gente for pensar em termos estéticos e artísticos, a gente só perde. Digitalizar algo que foi pensado dentro de uma lógica do impresso. E esses livros infanto-juvenis, então, gente, que eles têm os livros brinquedo, e a experiência de ler né? Tem livro que, assim, o tamanho dele importa, né? Tem livro que a gramatura do papel importa. Ela já tem ali uma proposta artística, né? Você vai digitalizar, simplesmente? Então, por isso que eu acho que a literatura digital, a arte mesmo literária, ela vai ter que nascer do digital, né? Ela vai ter que vir como algo novo, né? Alguns dos gêneros que já tinham uma vocação parecida, uma vocação estrutural parecida com o que acontece no mundo digital, eles se adaptam facilmente, a gente nem percebe que eles se adaptaram, né? Como que eu acho que o caso, muito material didático é assim. O material didático não é necessariamente multilinear, ele é sequencial, né? Material didático eu já passei essa matéria, por que eu vou começar do livro de A a Z? Não, isso aqui os alunos já sabem, eu vou lá direto, né? Eu quero ensinar logo as declinações, eu não quero ensinar os gêneros, sei lá, né? Não sei se eu bom, são muitas questões, a gente pode ficar falando sobre isso tudo. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, Edgar, obrigada, Elaine. Acho que vamos encerrando, né, Laura? Porque já passamos
Sim. 15 minutos das 5h30. Eu tinha prometido falar bem menos, né? Mas não, mas gostaríamos que retornasse um dia, o Edgar. Além da gente gostar muito de ouvir esse seu e da Ângela, que é uma delícia. A Rosane não falou conosco, mas a Rosane também tem o que é uma delícia de ouvir. Né? Adoro ouvir a Rosane falar, uma delícia. O tu e o bar. Mas legal, guria. Legal. Essa tarde hoje foi legal. Foi E muito obrigada, viu, Edgar? Nós adoramos, todo mundo gostou, e gostaríamos que você voltasse para falar do infantil e do juvenil, para mostrar aqueles livros todos, que acende luz, apita, toca, interage, que eu fico encantada também, né? Mas acho que eu concordo muito com você. Obrigada, Alice. Alice, esperamos você agora na sequência. A Alice também pesquisa, minha colega. A gente tem desenvolvido vários projetos aqui, juntos. Gravado, formal, gravado. Agora ela não pode fugir. Na sequência, eu gostaria que ela viesse. A Alice pesquisa muito isso também, né? E assim, muito obrigada. Eu acredito nisso que você falou. Alguns livros deveriam já nascer digital e não ficarmos pegando o que foi feito na materialidade e jogando. Às vezes fica só um PDF, né, Edgar? Joga lá, vira um PDF grandão do livro, né? E não é isso o conceito. Em alguns casos, isso é um assassinato. A Andréia indicou a Santa Ela também como leitura, eu acho bem bacana. Andréia, muito obrigada. E esse livro da Silvia Helena Simões Borelli, ela vai trazer aquela discussão que o Edgar trouxe ali muito, muito adequada sobre o mercado. Né? A questão de alguns produtos que já nascem fechando o contrato na editora de propósito para virar digital. Aí, esse livro da Silvia Helena Simões Borelli vai pegar bem essa questão, né? Que é bem interessante, da questão da pós-modernidade mesmo, da questão do mercado e tudo mais. Gente, muito obrigada, mas muito obrigada, Edgar, uma delícia te ouvir, viu? Gente, eu que fico honrado e sempre feliz de poder conversar com vocês, de ver aí um monte de gente querida, conhecida, tá? Gratidão a Flávia Ramos está conosco, que eu vi aqui, do nosso GT da Ampol, os alunos da graduação, meus orientandos, os alunos da pós, pessoal do IEP3. Muito, muito obrigada, pessoal. Laura, você quer fechar, Laura? Por favor, Laura. Eu agradeço a todos, agradeço essa palestra, foi muito interessante trazer essas questões para a gente. E fica o convite para um retorno, né? E também para a Alice também estar com a gente numa próxima. E eu gostaria de convidá-los para a nossa próxima atividade, que vai ser na semana que vem, vai ser dia 1º de dezembro, na quarta-feira, e a gente vai ter um cafezinho, a gente vai conversar um pouco sobre a curricularização da extensão, apresentar os projetos da professora Eliane, do professor Galhardo e do professor Hércules, da Federal de Ouro Preto. Então, a gente vai trazer um pouquinho de cada um dos projetos e uma conversa muito informal, né? Cada um traz seu cafezinho e traz suas questões e as suas experiências. Então, fica o convite a todos e eu agradeço imensamente por essa palestra, foi muito instrutiva e muito interessante. Muito obrigada a todos. Gente, tchau. Abraço para vocês todos. Beijo no coração. Beijo, beijo. Muito obrigada, Edgar. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.